sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. E hoje no nosso devocional nós temos uma participação especial, até rimou, né? O meu amigo, meu marido e o meu pastor que veio aqui nos ajudar. Falar um pouquinho sobre esse assunto que eu vi que vocês gostaram muito, que eu vi que gerou bastante dúvida ainda em vocês. Então a gente vai terminar o episódio de 3 vídeos sobre o jejum. Amém. Bom dia. Que Deus abençoe você nessa manhã, né? Que aquilo que é do Senhor, né, possa vir sobre as nossas vidas, né? Que Deus nos capacite para poder continuar falando sobre esse conteúdo aí. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando para vocês que o jejum nada mais é do que se abster, né, do alimento da carne para se encher do alimento do espírito. Então, o jejuar nada mais é do que parar de comer a comida física e colocar para dentro de nós o alimento espiritual, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é o tempo com Deus. Amém. Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Fala assim, ó. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, manda que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem. Interessante que a gente precisa entender uma coisa. Jesus, ele era santo perfeito, né? Ele era completo em todos os sentidos, né? Diferente de mim e de você. Então Jesus, ele não precisava jejuar, ele não precisava, mas ele veio para cá para nos ensinar a ter uma vida correta, né? A ter uma vida mais próxima daquilo que é uma vida de santidade, parecida com a vida de Cristo, né? Então, às vezes a gente escuta assim falar, né? Ah, você é cópia de Jesus, você tem que ser cópia de Jesus, você tem que ser parecido com ele. Porque ele nos deu todas as diretrizes, ele nos deu todos os caminhos a percorrer. E o jejum, ele é algo muito lindo, né? Uma vez eu ouvi falar, né, que os discípulos, eles não jejuavam. É verdade, os discípulos não jejuavam porque não precisavam. Porque a essência do jejum é saudade de quem? De Cristo. Então, quando eu e você jejuamos, não é porque nós queremos um carro, uma casa ou algo parecido. É porque nós temos saudade do noivo. Temos saudade de Cristo. Por que os discípulos não jejuavam? Porque eles já tinham o Cristo presente com eles 24 horas. Então, eu e você devemos jejuar primeiramente. Não tem outro caminho, não tem outro motivo, não tem outro alvo, a não ser a presença de Cristo, saudade, sabe? E como é lindo, né? Eu e você poder abrir mão daquilo que é alimento físico para se alimentar daquilo que é espiritual, né? Nós ficamos mais sensíveis, né, Bruna? Nós ficamos muito mais... nós reconhecemos a nossa limitação e colocamos os nossos olhos naquilo que é ilimitado, que é a presença, que é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que quando a gente jejua, Jesus não muda. Jesus não muda porque nós jejuamos. O amor dele por nós não aumenta, como se aumentasse. Não, Deus continua nos amando, ele é perfeito, ele é Pai. O que muda somos nós. Quando nós jejuamos, somos nós que mudamos. Inclusive, teve um comentário no outro vídeo que alguém falou assim: o jejum é coisa do Velho Testamento, isso não existe mais. O jejum é coisa da lei, mas esse texto que o Denis leu agora para nós em Mateus, ele se encontra no Novo Testamento. Inclusive o comentário foi assim, ó: o jejum era o tempo da lei, agora a gente vive pela graça. Mas a graça, ela não anula a lei. A graça que veio sobre nós, sobre Jesus, sobre a nossa vida, ela não anula a lei. Porque lá no Velho Testamento as pessoas jejuavam porque elas queriam demonstrar arrependimento, né? E aqui no Novo Testamento, quando as pessoas jejuam é porque elas querem sentir a presença do Espírito Santo. Como o Denis disse, tem saudade da presença do Espírito Santo, tem saudade da presença de Jesus. Então, a graça, ela não vem anular a lei. Fala um pouquinho sobre isso, Denis, pra gente. Na verdade, a gente precisa entender, por exemplo, no Novo Testamento tem os fariseus. Os fariseus, a palavra fala que eles jejuavam 2 vezes por semana, mas eles se gabavam disso.
eles gostavam de exalar que eles eram, Mostrar, né? que mostrar que eles jejuavam. E é exatamente o contrário que Deus quer isso da gente, porque o jejum ele é algo do secreto, né? A gente não pode nem demonstrar no rosto que está triste, né? Tem alguma passagem que fala sobre isso. E a gente precisa entender que o jejum ele é algo que ele vem para nos fortalecer. Né? Então, quando o meu espírito está forte, a minha carne está fraca, é assim que Deus quer que eu reaja, que eu caminhe, né? Agora, quando eu entendo o jejum, né? E existem formas de jejum, né? Eu consigo desvencilhar, eu consigo tirar para um lado, saber o que é jejum, o que é propósito, né? Aquilo que a gente fez, né? Foi um jejum misturado com um propósito, né? A gente uniu as duas coisas porque a gente entende que as duas coisas vão em direção a Cristo, né? E a gente também entende que a gente precisa das duas coisas. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para vocês é que o jejum, ele não é uma barganha com Deus. Isso é muito importante lembrar. Não é uma troca com Deus. Por exemplo, Senhor, eu vou jejuar porque eu quero receber. Não, não é assim que funciona. Até mesmo porque eu quero falar algo para vocês. Tem muitas vezes, muitas coisas que talvez não vão acontecer no período do jejum para ti. Talvez tu não esteja vendo, mas o mundo espiritual, ele se move sim quando nós jejuamos. Então talvez você não vai ver na hora do jejum ali, mas o mundo espiritual já está acontecendo. E ali na frente eu te garanto que algo vai acontecer. Talvez não seja no tempo que você quer, porque é o tempo de Deus é quem comanda a nossa vida. É pelo tempo de Deus que nós somos direcionados. Então não faça algo já querendo ganhar alguma coisa em troca. Não faça o jejum, por exemplo, querendo já que o Senhor te devolva alguma coisa. Porque pode ser que ele faça sim no período que você está jejuando, mas pode ser que você jejue e nada aconteça. Pode ser que você jejue e saia ali do jejum sem nenhuma resposta. Mas no tempo de Deus, no tempo certo, todas as coisas elas vão se encaixar. Então, eu quero dizer para ti que jejuar não é algo que vai mudar Deus. É algo que vai mudar você. E uma dúvida que eu queria que o Denis esclarecesse para as pessoas, assim, é que o que a gente faz durante o jejum? O que a gente come durante o jejum, né? A gente vai falar só sobre o jejum hoje, não sobre o propósito. O que a gente pode tomar durante o jejum, né? Algumas pessoas já perguntaram, eu posso tomar um suco, por exemplo, né? Eu posso comer uma bolachinha salgada? Será que Jesus estava lá tomando suquinho, comendo uma bolachinha salgada ali durante o jejum dele? Então fala um pouquinho sobre isso, Beno, sobre o que a gente pode comer, o que não pode. É interessante a gente partir do ponto de que você primeiro deve se conhecer, né? Você não vai sair jejuando 40 dias e 40 noites, né? Sem se conhecer seu corpo, né? Então, eu creio que o jejum, ainda mais para quem é iniciante, é um dia de cada vez, né? O primeiro dia eu começo jejuando devagarinho, jejuo um dia, vejo como é que o meu corpo, né, reage, jejuo 2, e assim eu vou avançando. O jejum que a gente gosta de fazer, ele é o jejum sem alimento, só com água, né? Geralmente dá uma dorzinha de cabeça, né? E tu toma um cafezinho, sem né? Açúcar, sem né? açúcar, né? Tu vai agregando aquilo ali. Um pouquinho de cafezinho. Mas eu prefiro não tomar. Eu gosto de quando jejuar, eu realmente, sabe, calar todas as vozes, sabe? Sabe aquele negócio tipo assim, pô, eu quero escutar somente a voz de Jesus. Então eu tento calar todas as vozes e tento hidratar o meu corpo o máximo possível para que eu não venha ter dor de cabeça, não venha sentir aquele cansaço, né? Claro, se você trabalha em algo que você precisa estar conectado, concentrado, eu aconselho a você fazer quando você estiver em casa, que daí você consegue ter mais tempo de oração, mais tempo da palavra. Quem trabalha em serviço pesado, né? Precisa tudo estar isso, alimentado, né? A gente precisa analisar. Então faça uma análise do seu perfil, porque não é porque eu faço assim que você tem que fazer também, né? Porque a Bruna faz que você tem que fazer. Mas o jejum, ele foi algo estabelecido por Deus. Assim como Deus não muda se a gente orar ou não orar, Deus não muda se a gente jejuar ou não jejuar, mas nós sim. Nós vamos sendo aperfeiçoados, né? E quando eu e você entendemos o jejum, olha só, não sei se você já jejuou, com certeza, espero que sim, se você é crente tem que jejuar. Mas, olha só, quando você termina o jejum, você termina muito melhor do que começou, né? Você termina assim dizendo, uau, foi muito bom, eu tive uma experiência, sabe? Então, tudo isso é lindo porque nos mostra a nossa fragilidade. E quando a gente encontra, de Deus, né? E quando a gente encontra esse Cristo, né? A gente acha esse lugar assim, a gente sai tipo assim, nossa, por que eu não fiz antes? Eu não quero mais sair, né? Eu não quero mais sair. E uma sair. coisa que me perguntaram assim, eu posso tomar água, gente? Existe o jejum sem água, mas eu vou ser bem sincero para vocês.
Eu não recomendo, a não ser que tu tenha uma palavra de Deus muito diretiva, assim. Porque a água, além de hidratar, o nosso rim, ele precisa da água para poder funcionar. Então, talvez hoje fazer um jejum sem água para ti seja muito perigoso, a não ser que tu tenha uma palavra muito certa de Deus. Então, o jejum já só com água, eu creio que ele é muito poderoso, porque sim, o jejum ele é poderoso. E existe algumas lutas, algumas guerras, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Existem algumas lutas e algumas guerras que tu só vai vencer no jejum. Amém. Existe alguns demônios que a gente só vai conseguir vencer com o jejum. Porque, deixa eu te dizer, o jejum, ele é pra gente se limpar da gente mesmo. E nós somos criaturas pecaminosas, cheias de pecado. Diariamente nós pecamos. E nós precisamos, sim, começar a nos esvaziar das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos achismos, para nos encher de Deus. Então, tem coisas que tu só vai conseguir se libertar, eu quero te dizer, que talvez tu tenha lutado há muito tempo e tu não sabe mais o que fazer, mas o Senhor hoje está te dizendo, existe uma arma poderosa que está à disposição de todos vocês e que infelizmente é negligenciada ou que algumas pessoas pensam, como teve ali no comentário, isso não é mais, isso não precisa mais, isso não serve mais, porque infelizmente o evangelho da graça, as pessoas começam a entender que é de graça e não é de graça. Foi um alto preço pago lá na cruz, foi preço de sangue, né? Essa graça, ela não foi de graça. E eu quero dizer para ti, jejuar, tu pode me dizer assim, mas o Senhor não pede mais sacrifício. Jejuar não é sacrifício. Jejuar é se abster realmente, é amor, não é sacrifício. É dizer, Senhor, eu te amo muito mais do que eu amo as coisas da carne. Então, se alguém vai te falar assim, ó, jejum é sacrifício, o Senhor não pede mais o nosso sacrifício. Tu vai dizer, não, eu não estou sacrificando nada. Eu estou dizendo para ele que eu o amo. E é por isso que eu não preciso mais das coisas da carne. Eu preciso das coisas do céu. Jejum é trazer as coisas do céu para a terra, amém? E ali quando o diabo ele veio, ele tentou Jesus, né? O que o diabo disse para Jesus, amor? Quando Jesus estava ali no deserto, pro povo, né? Jesus, a palavra fala que Jesus teve fome primeiro, né? Isso. E depois o diabo ele fala assim, se você é filho realmente, é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele podia, né? Podia, com certeza. Jesus, ele era Jesus, né? Então a gente precisa entender que ali Jesus ele fez um jejum com água, porque disse assim, ele teve fome. Nunca remeteu a ele teve fome e sede. Então ali Jesus nos ensina que ele ficou 40 dias e 40 noites tomando água, mas sem alimentar nada, né? Sem comer nada, sem pão, sem nada. E eu entendo ali também que quando o diabo ele tenta Jesus ele fala pro diabo, e quando Jesus ali ele vence a tentação, ele poderia transformar aquela pedra em pão, mas ele tá dizendo assim para mim e para ti, vocês vão sofrer tentação no meio do jejum. Vocês vão ser tentados, porque o diabo é sujo, né? O diabo ele não brinca de ser diabo, né? Mas se eu venci, vocês também podem, né? Porque tudo que Jesus faz na Bíblia é para nos mostrar assim, ó, eu estou fazendo, então vocês também podem fazer. Eu sou o exemplo. Jesus ele não precisaria fazer muita coisa na Bíblia, mas ele faz porque ele quer se tornar exemplo para nós. E como exemplo, ele quer dizer para mim e para ti, comecem a jejuar. Comecem a ter essa experiência comigo. Vale a pena ou não vale a pena? Vale muito a pena, né? Interessante que a Bruna falou sobre demônios ali, né? Não é que você jejuando, Jesus vai te dar poder para fazer essas coisas de expulsar demônios, mas Jesus vai te dar autoridade. Isso. Jesus, ele se despiu de todo o poder. Por quê? Porque ele tinha a autoridade. Então, ele lutou com as mesmas armas que ele deixou à disposição da gente. Então, quando eu e você entendemos que o jejum, sim, ele nos dá autoridade para o quê? Para lutar no mundo espiritual. Então, enquanto nós vivemos aqui, nós se alimentamos daquilo que está aqui. Mas quando nós estamos aqui e se alimentamos daquilo que está lá nos céus, nós temos a autoridade para lidar com aquilo que está no mundo celestial, daquilo que está no mundo espiritual, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente trava guerras importantes. Por isso que a gente entende e faz com que a gente tenha essa autoridade, mas a gente também incentiva você a ter vida com Cristo, a ter leitura da palavra, a ter oração, a ter jejum, sabe? Cada um é uma essência de Cristo para as nossas vidas. E quando a gente faz todos eles, a gente se enche de autoridade para orar dentro da nossa casa, para mandar o capeta embora, para fazer com que Cristo
venha a ser usado o nome dele através de nós. Porque eu e você somos um rio. E o rio tem que ser um rio cheio de autoridade. Amém. E só para finalizar, não significa que isso vai acontecer, mas pesquise os testemunhos que existem acerca do jejum. Tu vai se surpreender. Eu mesmo, lendo agora um pouco mais sobre o jejum, eu vi o testemunho de uma mãe que disse que o filho dela estava há 7 dias na UTI, desenganado. E quando ela estava no meio do jejum, a resposta mais improvável do médico, inclusive os médicos e enfermeiros não sabiam como, mas aquele menino voltou e hoje está bem forte e saudável. Uma criança desenganada pelos médicos, porque a última palavra, nós cremos que ela vem de Deus. Então não significa que Deus vai fazer, mas eu quero te dizer, Ele faz. Ele faz, ele continua sendo Deus. Amém? Que eu espero que esse vídeo, ele possa ter edificado a tua vida. Se ele edificou, eu quero te pedir para que tu curta esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse entendimento. E se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua semana que está começando. E até amanhã no nosso devocional. Amém. Até amanhã. Deus abençoe você e continue semeando. Amém. Amém.